E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Rômulo Nunes, professor de biologia. Hoje vamos falar sobre célula. Vamos fazer uma introdução, gente, sobre o estudo da célula, a citologia, e diferenciar aqui as células procariontes das células eucariontes. E finalmente falaremos da teoria da endossimbiose, tá ok? Aula bem rápida, bem simples, mas que tem uma base interessante, já que esses dois tipos de células, procariontes e eucariontes, são faladas dentro de vários assuntos da biologia, ok? Então, a gente falando aqui, o título geral é Organização Celular, uma informação que os senhores já devem ter ouvido falar bastante, toda célula está presente nos seres vivos. Se foi vivo, tem célula. Não importa se uma ou várias delas, mas uma das características básicas da vida é a presença de organização celular. E a célula, como vocês podem ver aí, ela dá forma e função aos seres vivos. Morfofisiológica, ou seja, a célula é a unidade que dá forma e funcionamento, função a todos os seres vivos. Então, todas as funções e todas as formas que os seres vivos possuem são dadas pelas as células, ok? O ramo da biologia, se chama citologia, a gente estuda a célula, vamos avançando aqui. Algumas descobertas históricas, tá, gente? Nada de estar decorando, só aqui para ilustrar para vocês. O primeiro aí, cientista a tentar trazer aí eu diria um protótipo do microscópio, O holandês aí, Anton van Leeuwenhoek, Leeuwenhoek, algo do tipo, trouxe aí um sistema de uma lente, simples, bem básico, que não dava para ver muita coisa, gente? Mas já foi um pontapé interessante aí na descoberta histórica aí sobre microscópios, tá? Uma imagem dele da época seria mais ou menos isso, algo bem básico. E aí depois vem, o grande famoso Robert Hooke, Esse já com um microscópio mais um pouco sofisticado, Ele trouxe aí para a gente a primeira informação importante sobre a célula, que observando a cortiça, gente, um tecido morto de planta, ele observou que esse tecido continha alguns compartimentos, Vamos aqui olhar na imagem, que é ele, Robert Hooke. Veja aqui, gente, uma imagem de uma cortiça e esses compartimentos vazios, nesses buraquinhos aqui, que em latim significa cela, lugar fechado, cela. Essa mesma cela que a gente ouve falar aí nos presídios, cela vem de lugar fechado, E esses compartimentos fechadinhos aqui, que passou a se chamar célula, Veja que aqui, claro, ele não observou a presença de organelas, DNA, núcleo, nada demais. Apenas esses compartimentos aqui que juntos formavam uma determinada parte de um ser vivo. Aqui o microscópio que ele observou esse tecido, digamos assim, um tecido morto nesse caso, tá? Veja, gente, já bastante tempo depois, já em 1833, outro Robert, só que agora Robert Brown, esse sim já começou a observar a presença de, o que seria no caso o núcleo da célula. É um corpúsculo arredondado, vendo aí outros tecidos de animais e plantas, principalmente, ele observou que havia um corpúsculo, uma estruturinha redondinha mais ou menos dentro da célula, que ele chamou aí de núcleo, tá? Sendo que, obviamente, vocês vão ver em outras aulas, o núcleo necessariamente não precisa ser arredondado, tá? Tem de várias formas. Aqui seria o Robert Brown, tá? Avançando aqui, gente, aí vem esses dois alemães aqui, Schlender e Schwann. Schlender e Schwann, esses dois grandes teóricos aqui da teoria celular, gente? Uma teoria extremamente importante, que com a observação de tecidos, tanto de vegetais quanto de animais, eles trouxeram algumas ideias interessantes sobre as células, tá? Que a gente vai ver agora na sequência o que essa teoria celular traz. Claro que aqui informações básicas, essa teoria celular ela já se tornou muito mais sofisticada hoje, com o uso de até estudos moleculares, temos muito mais informações sobre as células. Mas falando desses dois caras,
dois nomes importantes, Linde e Schwann. Esses alemães aí trouxeram algumas ideias sobre a teoria celular, que precisamos conhecê-las, tá? Aqui estão eles dois, avançando aqui. Teoria celular, tá, gente? O que é que ela diz, né? O que é que ela postula? Essa teoria celular traz algumas ideias interessantes que vocês devem conhecer. Vamos lá então, né? O que é que diz a teoria celular, né? Que esses dois alemães foram grandes protagonistas. Primeira informação, né, gente? O primeiro pressuposto aí dessa teoria, que é alguma coisa que nós não temos na menor dúvida hoje, que todo ser vivo, como a gente já falou lá no início da aula, todo ser vivo tem célula. E essa célula, veja, dá forma e função a todos os seres vivos. Então, se a função do coração, por exemplo, é bombear, né, bombear sangue, vale dizer que quem está fazendo esse bombeamento são as células do coração. Elas têm o poder de contrair e relaxar, né, já que são células musculares, né, gente? Que estudaremos isso especificamente em tecido, tá? Lá no assunto histologia animal. Então, a célula, isso é o que a teoria celular diz, né? Ela é a unidade básica que dá forma e função a todos os seres vivos, exceto, né, como nós já sabemos, os vírus. Vírus não têm célula, logo não são considerados vivos. Por isso a gente não pode dizer que um vírus morreu, né, gente? Se ele não era vivo, ele não morreu, né? E o que o vírus é, afinal? Nós temos algumas discussões e falaremos isso em aula específica. Outro ponto aqui da teoria celular, gente, é que o quê? Que a célula é a menor parte de um ser vivo capaz de exercer o quê? Ó, funções vitais. Tá, gente? Nós sabemos que menor do que a célula, nós temos os átomos, né? Prótons, nêutrons, elétrons, né? Moléculas, são muito menores do que a célula. Mas função vital, ou seja, poder reproduzir, poder se alimentar, né, gente? Poder excretar, respirar, isso você só vai encontrar fazendo quem? As células. Então a célula é a menor porção que um ser vivo tem e essa menor função, né, essa menor porção é capaz de realizar as funções vitais, né? Que aí cada célula tem o seu papel, o seu trabalho, né, sua função, que estudaremos em aulas próprias. E uma última ideia aqui que traz a teoria celular é que uma célula só surge a partir de outra célula pré-existente. Tá, gente? Uma célula vem de outra célula. Logo, a célula tem relação com reprodução, com hereditariedade, né? Que a gente estudará em genética. E falaremos também de reprodução em vários momentos dos nossos assuntos. Tá ok, gente? Aqui só uma ordem, né, gente, dos microscópios que aumentam menos para os microscópios que aumentam mais, né? Tem alguns outros, mas esses são os principais aqui para a gente da biologia, tá? O óptico, muito usado ainda, o eletrônico, né, muito bom, né, que vai aumentar muito mais a imagem. Normalmente vírus, né, que são muito pequenos, nós só vamos ver com microscópios eletrônicos, tá? Então é interessante vocês conhecerem essa ordem aí do que aumenta menos o óptico para o que aumenta mais aqui, no caso, o eletrônico de tunelamento. Tem algumas imagens só do microscópio óptico, microscópio eletrônico, existem vários outros modelos, tá? Isso aqui são ilustrações, curiosos vão lá na internet, no Google. Rapidão, gente, como diferenciar uma célula procarionte ou procariótica, tanto faz, tá? Procariota. Como o nome já pode trazer para você, gente, esse pro aí vem de primitivo, certo? Uma coisa mais simples. Já lembre aí, temos uma célula simples. Quem vai ter essa célula? Os seres vivos mais simples. Já podemos saber que as bactérias, né, e as cianobactérias, membros lá do reino Monera, né, eles são portadores de células procariontes. Então, aí são células menos complexas, né, gente? Aí quem tem bactérias, cianobactérias.
Aqui uma coisa básica que qualquer célula tem, né? Obviamente as procariontes têm isso aqui e as eucariontes, que a gente vai estudar, também tem. Que seria o quê? Membrana plasmática, né, gente? Toda célula tem. O líquido que preenche a célula, que é o hialoplasma, né? Também chamado de citosol. Ribossomos, gente, estruturas organelas responsáveis pela fabricação, né? A síntese de proteínas. Então todos os seres vivos têm, né? E material genético, né, gente? Que é normalmente o DNA e o RNA, não é isso? Sendo que esse DNA existe um cromossomo circular, que é o plasmídio, que vocês vão conhecer, além de ter o DNA normal, né, o clássico DNA de dupla hélice. Esses seres procariotas normalmente têm, a maioria deles, um DNA circular, que a gente chama de plasmídio. Muito usado, né, na biotecnologia para a criação aí do DNA recombinante. Uma característica marcante, né, gente? Essas células não têm membrana nuclear, né, gente? Não confundam. Eles têm membrana plasmática, não tem membrana nuclear. Também chamada de carioteca, cariomembrana. Eles não têm. E uma observação, né, que esses caras aqui, os procariontes, também não são todos, mas muitos também têm o que? Uma parede celular, né, que é tipo uma capa extra para proteger a membrana, para proteger a célula. E muitos também têm uma cápsula, como fosse outra camada, outra película para proteger a célula também, tá, gente? Por isso que vocês veriam falar numa bactéria resistente, uma bactéria que resiste a antibióticos, muito provavelmente ela tem parede celular, sim. E normalmente são as chamadas gram negativas, que a gente vai estudar quando falarmos de bactérias. Okay? Aqui são uma imagem com algumas regiões da bactéria. Aqui uma bactéria que possui um rabinho aqui, né, gente? Um flagelo. Uma bactéria que se locomove. Essa tem uma cápsula, tem parede celular. Veja que essa é muito resistente, essa bactéria aqui. Tá? E falou em célula eucariótica ou eucarionte, nós temos aqui uma célula mais complexa, né, gente? Uma célula mais evoluída, que exceto a galera lá do reino Monera, bactérias e cianobactérias, os demais seres vivos, né, dos outros 4 reinos, reino protista, reino dos fungos, reino das plantas, reino animal, possuem células eucariontes. Como vocês podem ver essas informações que eu já falei, aqui ó, possui núcleo, né, gente? Essa célula vai ter o núcleo, a membrana nuclear, certo? A carioteca, eles têm aqui um núcleo organizado, né, que a gente escuta falar. E aqui algumas outras coisas, né? Essa célula também vai ter, né, gente, organelas mais sofisticadas. Além de ter ribossomos, né, membrana, hialoplasma, tudo aquilo que eu já falei na outra, essas células ainda têm mitocôndrias, muitas delas, né? Retículo endoplasmático, complexo Golgiense, lisossomos, vacúolos, né? Organelas mais complexas que iremos estudar em aula própria. Uma imagem de uma célula eucarionte, né? Tranquilo. Esse exemplo aqui é uma célula animal, tá? E para finalizar rapidinho, gente, bem enxuta, uma teoria muito complexa, já esteve, né, sendo cobrada no Enem, é a chamada teoria da endossimbiose, que como o nome já está falando aqui, endo, né, vem de dentro, simbiose, pense aí em 2 indivíduos vivendo juntos em harmonia, e um auxilia o outro, um ajuda o outro ajuda o outro, ambos saem ganhando, e é aí uma dependência muito grande entre eles. Então, essa teoria é postulada por a grande microbiologista, tá? Chamada Lynn Margulis, uma cientista incrível. E o que é que essa teoria quer explicar, né, gente? De onde veio as mitocôndrias, que os senhores vão estudar em aula própria, né? Que são as organelas que produzem muita energia, muito ATP, através da respiração celular. E os cloroplastos, né, que produzem também muita energia usando a luz, né, fotossíntese. Então, segundo essa teoria, gente, o que acontece? A mitocôndria, né, que é a organela da respiração celular, segundo Lynn Margulis, foi a fusão de dois indivíduos,
né, uma célula eucarionte, que não tinha mitocôndria, claro, uma célula eucarionte simples, né, que muitos até chamam de célula protoeucarionte, né, um meio termo ali, não é uma célula simples, mas também não é uma célula muito complexa. Então essa célula chamada eucarionte, que poderíamos chamar aqui de protoeucarionte, essa célula fagocitou, ela engoliu o que? Uma célula procarionte, imaginamos aqui uma bactéria, por exemplo, que fazia respiração celular. Então essa célula eucarionte engoliu, ou seja, fagocitou uma célula procarionte aeróbica. E o que acontece, gente? Normalmente, quando uma célula, né, engloba outra célula ou outro organismo, ela vai digerir, né, vai destruir esse indivíduo para extrair dali o seu ATP, a sua energia. Só que um belo dia, né, gente, um momento evolutivo, essa célula aí, essa célula, né, eucarionte, englobou essa célula procarionte aeróbia, que fazia, né, energia, muito ATP. E o que aconteceu? Ao invés de digerir essa célula, ela englobou, mas passou a viver em harmonia com essa outra célula lá dentro. E essa outra célula, essa aqui, a procarionte aeróbia, né, estaria o quê? Produzindo bastante ATP, energia. E essa célula aqui, ó, a eucarionte, a que englobou, estaria fornecendo o quê? Açúcar, né, glicose, oxigênio e proteção para aquela outra lá dentro. E com a evolução, essa célula que estamos chamando de procarionte aeróbica deu origem ao que a gente chama de mitocôndria, que produz, né, bastante ATP, tem DNA e RNA próprio. Isso reforça essa teoria, tá? Porque além de ter DNA no núcleo da célula, nós vamos ter DNA também nessa mitocôndria, né? Que segundo aqui Lynn Margulis, no passado foi um indivíduo livre, que passou a, né, viver em harmonia com outro indivíduo, tá? E essa ideia também funciona para a origem do cloroplasto. Só que a diferença aqui é que essa célula eucarionte, né, ela fez aqui uma endossimbiose, ou seja, ela engoliu o que? Uma célula procarionte, só que fazia fotossíntese essa célula. Daí que veio o cloroplasto. E quando, no outro caso, a célula englobada fazia respiração celular, né? Usando oxigênio aqui, ó, que é a mitocôndria que deu origem. Tá ok, gente? É uma teoria extremamente complexa, mas muito aceita no mundo acadêmico, tá? E já caiu em algumas provas de vestibulares pelo Brasil inteiro e no Enem também. Né? Para finalizar, só aqui uma imagem ilustrando basicamente, no nosso exemplo, mostrando aqui a origem do cloroplasto, tá? Aqui uma célula, né, eucariótica, englobando aqui uma bactéria, vamos imaginar assim, que fazia fotossíntese. E essa bactéria foi, ó, englobada, engolida, porém não foi digerida. Essa célula passou a vir em harmonia com a outra célula, dando origem aqui a uma célula eucarionte, só que agora que ela mesma faz a fotossíntese, uma célula moderna. Seria uma célula que a gente vê hoje nas plantas modernas. Ok, gente? Por hoje é só. Na próxima aula a gente vai falar sobre as partes da célula. Vamos começar a falar da membrana plasmática, da parede celular. E em outras aulas falaremos das organelas, né, que estão lá dentro da célula e do núcleo da célula. Ok, gente? Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.